Hoje nós vamos falar da jornada da Tesla para os 300 terawatts-hora. Cláudio, você faz alguma ideia do que seja 300 terawatt-hora? Rapaz, não sei nem do que você está falando. Me explica aí, Fernando, o que é isso? 300 terawatts-hora. Isso. Eu vou criar um suspensezinho aqui, mas eu vou contextualizar a história, tá? O Essa que é semana. terawatt, né, para começar? Vamos eu, lá. eu chego lá, eu já vou Tá. responder. Mas eu só vou contextualizar um pouco para você entender. Essa semana aconteceu uma coisa muito importante na Tesla, muito importante, que foi a entrada no ar da Tesla Giga Berlim, né? A fábrica, a gigafábrica da Tesla, que fica nos arredores de Berlim, né? Oficialmente começou a produzir essa semana. E como normal, né? O nosso sócio, o Elon, ele vai lá e faz a abertura da fábrica, ele dança. Não sei se você sabe que ele faz dancinha, né? Aham. Ele Essa faz. fofoca eu vi tudo. Essa daí eu achei que realmente eu já estava sabendo do que você ia falar, né, com relação à Gigafábrica Berlim. O que é muito interessante para você entender é o seguinte: o Elon ele tem determinadas características mentais e do jeito dele operar as coisas, tá? Que ele é um cara engraçado. Ele, né, o homem mais rico do mundo, se não é, vai ser em breve. Acho que já é, tá? Já é. Assim, nunca vai existir assim, vai ser uma fortuna, vai superar Salomão da Bíblia, entendeu? Impressionante, mas ele tem um modelo mental, uma transparência. E eu fiz uma coisa super interessante. Eu assisti os discursos dele para, para o pessoal da fábrica, entendeu? Porque uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, e isso hoje vai impactar bastante, é a nossa estimativa do que vai acontecer com o preço da ação da Tesla, entendeu? A gente está falando sobre esse assunto hoje aqui, tá? Para o Elon, não é detalhe quando ele está falando para as equipes dele. Ele se emociona, entendeu? Ele estava claramente emocionado com a abertura da fábrica na Alemanha. Ele estava claramente se sentindo falando entre amigos, entendeu? Então, uma das perguntas que alguém fez para ele, né? Elon, o que te deixa feliz? Tá? Um funcionário fez na plateia para o palco, tá? Ele respondeu: o que me deixa feliz é ver vocês felizes, Que entendeu? legal. Cara, não é da boca para fora, não é da boca para fora. Então, é super interessante porque quando você começa a assistir o discurso, você começa a captar respostas que quem investe na ação tinha que estar ali prestando muita atenção, porque ele deu determinadas respostas assim super sinceras. Ele estava dando para quem vai produzir os carros, Cláudio. Ele não estava falando para mim, para você, ele estava falando para a equipe dele, entendeu? Uhum. Então, essa história dos 300 terawatt-hora foi em decorrência de uma pergunta, né, uma pergunta que alguém fez lá, né, de qual era o plano, qual era o próximo passo, ou melhor ainda, alguém perguntou, olha a pergunta que interessante para nós, tá? Quando virá uma fábrica na América do Sul? Opa! Cara, Perguntaram alguém isso para ele lá? perguntaram, um funcionário da Tesla, me desculpe aqui um golinho de água, um funcionário da Tesla, porque ali era o local para isso, entendeu? A fábrica Uhum. estava sendo inaugurada, tinha um palanque, tinha balão e tal. Pergunta: quando é que vai vir a fábrica na América do Sul, né? O que nos interessa bastante, né? Porque o Brasil é um forte candidato para isso, tá? Uhum. E, cara, a resposta dele foi super elaborada e ele revelou muito mais. Tem que entender uma coisa: o Elon se sente à vontade em alguns lugares e não se sente à vontade em outros lugares. Então, ali é um lugar onde ele está à vontade. Ele acha que ele está entre amigos, ele acha que ele está seguro e ele acha que ele pode falar o que ele quer falar. Quando ele está fazendo entrevistas com analistas de Wall Street, ele não está à vontade, entendeu? Qual foi a resposta dele? A resposta dele foi o seguinte: olha, primeira coisa que eu quero definir
é que a Tesla hoje vive um problema de rico, né? Ele chamou de high class problem, tá? Um problema de pessoas de classe alta ou de classe alta, tá? É uma gíria para dizer assim, isso é problema de rico, tá? Qual é o problema que ele definiu? A Tesla, Cláudio, tem muito mais pedidos do que capacidade de entregar veículos. Não é só veículos, a gente já sabe. Esses pedidos também, entendeu? No telhado solar, nas baterias para o grid, para todo o resto, mas assim, provavelmente ali, por ele estar falando dentro de uma unidade fabril que vai produzir baterias e carros, ele estava se referindo muito claramente aos carros. Então ele falou o seguinte: como uma empresa que hoje tem muito mais demanda do que capacidade de entregar, o nosso foco agora ele vai voltar todo para a gente zerar essa fila. A gente vamos trabalhar aqui. Lembra para quem ele estava falando, né? Para a Para os galera que funcionários. ele estava Para os falando para sócios galera. dele, né? Estava falando ali para os funcionários e sócios, né? Exatamente, o pessoal que tem plano de incentivo de comprar ações da Tesla, entendeu? Eles estavam falando para a galera que tem o poder de virar o jogo, que estava feliz, estava sorrindo, lutou para aquela fábrica entrar no ar rápido, tão rápido quanto possível, né? Que Então, trabalha por uma missão. que trabalha por uma missão, você sempre lembra esse negócio, e isso aí é certíssimo, né? Então, assim, a resposta que veio a partir dele desenrolando isso foi sensacional, né? Que é aquela hora que você dá os nossos rápidos avisos aí. Ó, pessoal, isso daqui não é uma recomendação de compra, são simplesmente dois amigos que estão falando aqui sobre o que eles acreditam e o que eles fazem, né? E nós não somos analistas. É isso? É isso! Gostei. Aproveita, se você está curtindo aí, vai vir uma explicação bem legal agora, tá? Já deixa seu Se like, inscreve, né? se inscreve, Já clica no deixa seu sininho, like. né? Deixa seu like, né? Porque aí quem está precisando saber disso, fica sabendo, tá? O Exato. algoritmo, quando você deixa seu like, ele promove esse vídeo, tá? Então, Cláudio, ele continuando a resposta dele, ele fala o seguinte: olha só, gente, o jogo agora mudou, o jogo é simples. Nós vamos ter que produzir para acabar com essa fila. Nós não vamos colocar outra fábrica em outro lugar agora para aumentar a fila, entendeu? A gente não tem condições de ficar cavando num problema que a gente já está. É um problema chique, mas é um problema, entendeu? Você vai comprar um Tesla hoje, a gente já viu, se você quiser comprar o modelo Y de determinado tipo lá, 2022 já acabou, entendeu? No episódio anterior a gente falou disso. Não tem mais como comprar esse carro esse ano, a não ser que você compre com full self-driving, aí você vem para frente da fila, né? Que foi inclusive um episódio super interessante, tá? Então, a primeira conclusão que ele chega, ele fala disso. Só que ele elabora mais. Ele fala da missão. Ele fala o seguinte, gente, olha só, e zerar essa fila é muito importante para nós, porque, cara, o mundo está em risco. A gente, se não fizer nada, né? Olha a confusão que o mundo se meteu por causa de, novamente, óleo e gás, né? Entendeu? Que foi o que nos trouxe até aqui. Obrigado, meu Deus, por tudo que a gente tem de bom que o petróleo nos trouxe e tal. Mas, cara, isso já acabou, entendeu? O petróleo hoje não é nada para a gente continuar, é algo para ser descontinuado suavemente. Suavemente. Ninguém é louco aqui de pedir, não é esse o ponto. O ponto é transição energética. E aí ele começa a fazer um raciocínio que é engraçado. A pergunta da pessoa disparou o Elon Musk pensando por princípios fundamentais. Então ele começou a responder como o cérebro dele funciona, analisando por princípios fundamentais. Ele falou o seguinte: olha, se tudo correr bem, nós vamos, em 2030, produzir 20 milhões de carros por ano. É difícil, mas deve dar. Entendeu? 20 milhões de carros por ano milhões. em 2030, tá? E aí Daqui você já 8 começa... anos. Daqui 8 anos, gente. Daqui a 8 anos. Parece que é longe, mas a gente está em 2022, né? Exato. A gente está em março de 2022 quando a gente está gravando esse episódio. E ele fala o seguinte, do jeito que a cabeça dele funciona, ele explica. Olha, tem aproximadamente 1 bilhão de carros no mundo funcionando, tá? De diversos tipos. Então, significa 1 bilhão e pouco. Aí ele fala entre 1% e 2%
da frota anual, que é legal, é importante. Atual. Sim, vai atual. Fabricar 1 a 2%? Anualmente, entre 1% e 2% da frota. E ele sabe. Não sabe, não. Ele incentivou que ele não esteja sozinho. Que outras fábricas de veículos também entrem. Abriu as patentes da Tesla. Entendeu? Abriu. Há mais ou menos 8 anos atrás, o Elon pegou e abriu as patentes para o bem da humanidade. Entendeu? Inclusive, tem uma empresa chinesa que copia a Tesla em tudo. É um copycat, entendeu? E ela copia legalmente em certos aspectos, não em todos, né? Mas no que diz respeito às patentes, porque ele falou, a Tesla sozinha não vai conseguir. E abriu as patentes, tá? Então, ele foi... né? Olha a pergunta. Teremos uma fábrica na América do Sul? Não, porque a gente está com um problema muito chique, mas ruim. A gente tem uma fila, a gente tem que zerar essa fila. E além de zerar essa fila, a gente tem que chegar em 20 milhões de carros por ano. E aí ele continuou o raciocínio dele e ele falou o seguinte: quando que a missão vai estar cumprida no que diz respeito a automóveis? Tá? Quando nós tivermos entregue 300 terawatt-hora de baterias, tá? Que é a medida de capacidade de entrega das baterias. Tá? E isso hoje a gente está fazendo muito pouquinho, muito menos do que 1%. É zero qualquer coisa. Então, quem prestou atenção, interessante assim, pensa numa festa, pensa balão, entendeu? O pessoal gritando, provavelmente cerveja a rodo, tá? E no meio disso, ele faz uma análise de princípios fundamentais, Cláudio. Olha que negócio genial. Quem estava escutando, escutou. Interessante que até vou dar muito crédito para nós dois nisso, porque muitas das coisas que a gente fala aqui no canal, a gente fala porque a gente assiste, né? Nós dois estamos ligados e tal. Essa não vi ninguém analisando, entendeu? Essa a gente assistiu, a gente viu, entendeu? E a gente interpretou, analisou. né? A gente interpretou isso. Então, o que ele fez? Ele definiu a grande corrida até o final. A corrida termina em aproximadamente 300 terawatt-horas, entendeu? Que é o tanto de capacidade de bateria que você tem que entregar. E aí começam as considerações. Hoje é um episódio curto, mas começam as considerações sobre o preço das ações, tá? A gente sabe que a Tesla está, né? Ela teve a subida, caiu, está ali andando de lado, subiu bastante agora nos últimos dias. E nós nunca aqui no canal perdemos nem um minuto tentando adivinhar o que vai acontecer com as ações no curto prazo, entendeu? Esse é o tipo da coisa que é impossível. Não vai adivinhar que a Rússia vai invadir a Ucrânia, você não vai adivinhar nada disso, você não vai adivinhar quando alguém está fazendo pressão, né, fazendo short na ação, você não sabe nada, entendeu? Mas a gente sempre tem uma tese aqui no canal, muito boa, que é a tese de que a gente acha que no longo prazo, por causa de todos esses números, de toda a preparação, a gente espera múltiplos de 10 vezes no preço dessa ação e, dependendo de certas coisas acontecendo, de muito mais que 10 vezes, de até 100 vezes nisso. Então, a nossa tese aqui, para quem não nos conhece, é invista em Tesla com o olhar de longo prazo. Faça seu dever de sócio, né? De sócio. De Essa sócio. É bonito, né, cara? É bonito, né? Então, viu que interessante o raciocínio do cara dos 300 terawatt-horas? Sim, totalmente, Fernando. Achei fantástico essa informação. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, tá. Achei fantástica essa informação. Não faço nem ideia do que é isso. 300 terawatts-hora, né? É energia para dedéu. Você sabe quanto que uma Itaipu gera, assim, só por Nessa unidade eu não sei, mas eu me arrisco a dizer que a gente está falando de umas 20 Itaipus, tá? Eu vou dar aquele chute assim, não sei se isso vai envelhecer bem ou vai envelhecer mal, tá? Mas eu vou dar aquele chute de enorme, tá? Do tamanho da coisa, entendeu? Eu acho que mais até do que 20 Itaipus. Talvez eu esteja sendo bastante econômico. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo isso de motores a combustão interna, diesel, gasolina, tudo isso que a gente vê no mundo vai ser elétrico, entendeu? E para fazer isso, entram algumas coisas que eu acho que vão alinhar muito bem no que eu acredito que a gente ainda este ano
vai ver uma forte valorização das ações da Tesla. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, porque naquele momento ali, ele falou o que interessa para Wall Street. O que ele falou? O foco agora é em produção. Nós estamos aqui para entregar carro. A nossa meta, o que ele falou para a galera dele? Zera a fila. Super simples. Não tem, assim, não tem segunda interpretação, terceira interpretação, não tem bot, não tem nada, entendeu? Se ele tivesse falado isso lá naquela conferência de resultados do quarto trimestre, entendeu? O negócio tinha sido diferente. É que ele não acha isso, ele acha que os analistas são pessoas sofisticadíssimas que querem entender o futuro da empresa. Não querem, querem só entender o que eles precisam colocar na planilha de valorização do negócio. E aí, lá com a galera dele, ele se sentiu à vontade e deu o que o Wall Street queria ouvir. O que o Wall Street queria ouvir é o seguinte: foco em zerar a fila, foco em entregar, foco em chegar em 20 milhões, entendeu? Foco em produzir. A gente só volta a crescer em fábricas, modelos, etc., entendeu? Quando a gente zerar essa fila, não adianta a gente, sabe, tipo, se quer comprar um carro, tem que esperar 6 meses. Para ele, isso não é normal. E eu te pergunto, o que você acha quando o Wall Street começar, trimestre após trimestre, a receber recorde, 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 mais carro, mais lucro, mais faturamento? O que você acha que é a tendência de uma ação com esses resultados? Valorizar, né? Resultados consistentes, ano após ano, trimestre após trimestre, só pode valorizar. Né? E ele vai sumir, né? Ele não vai mais participar das reuniões trimestrais, né? Ele agora se deu esse direito, né? Ele não participa mais de todas. Ele vai talvez na anual, como ele foi no final do ano, porque ele não adianta, ele não fala a língua dos caras. Os caras não querem ouvir o que ele está falando, né? E tudo isso aí aconteceu numa semana onde o Elon foi o Elon, né? Ele chamou o Putin para uma luta física, pessoal, tirando onda com o Putin, entendeu? Não sei se você viu ontem, ele está agora enfrentando o Twitter. Então, ele provavelmente vai abrir uma rede social. Eu vi essa história de ele comprar o Twitter, né? Ou comprar, ou então abrir uma concorrência. Por quê? Porque ele está dizendo, cara, não está legal o jogo aqui. Ninguém sabe a regra do jogo, a gente está jogando de acordo com uma regra que não é aberta. Então, ele até fez uma pesquisa para a gente votar se a gente deveria achar que o algoritmo do Twitter deveria ser código aberto ou não. Só para você ter uma ideia, eu estava sem contexto, eu não consegui votar. Porque eu falei, eu não tenho contexto. Isso aqui que ele está querendo dizer? Ele quer entrar na propriedade intelectual do Twitter? Isso aí me soou estranho. Será que eu devo votar sim ou não? Eu não votei, por falta de contexto. Depois que eu fui entendendo os contextos, né, eu vi que o nosso sócio é o nosso sócio. Ele é capaz de fazer as coisas em múltiplas dimensões, o que irrita as pessoas ao mesmo tempo, entendeu? O cara que está ali olhando só para a divisão automotiva, ele não quer problema, ele não quer concorrer com o Twitter, ele não consegue entender a grandiosidade da cabeça do Elon e tal, e ao mesmo tempo tem que separar o que é ruído do que é informação útil, entendeu? Então, informação útil, eu vou te dizer o que é. Ninguém está mais preparado para pegar, aproveitar essa curva S da produção de veículos elétricos do que a Tesla. E não adianta falar que os caras grandes estão chegando, Volkswagen, Hyundai, Ford. Essa galera perdeu o bonde. As decisões de compra, as decisões de fabricação, as decisões de contratos com mineradoras, as decisões de reciclagem, as decisões de projeto, todas foram tomadas 5 anos atrás. O tempo era 5 anos atrás, o tempo era 8 anos atrás, entendeu? Era essa época que você tinha que estar plantando para agora você colher o que a gente vai colher, o que a gente vai provavelmente colher, porque o futuro a Deus pertence, é só uma tese de investimento, né? Não somos donos da verdade. Você até está me pensando naquela teoria do iceberg, né? O carro é só a ponta do iceberg, o carro físico ali né, na sua garagem é só a parte, a pontinha do iceberg. Tem tanta coisa de
inteligência artificial, de engenharia, né, de bateria, de tanta coisa ali por trás, para aquele carrinho tá aquele carrão, né, tá na sua garagem, que é só a ponta do iceberg, e o pessoal só está enxergando a ponta do iceberg, né, Fernando? Que Só. é o que você tem falado para a gente aqui reiteradamente, capítulo após capítulo, episódio, né, após episódio dos sócios do Elon Musk, isso, que a cabeça, como é que a cabeça do cara funciona, que Wall Street não gosta dele, são episódios que a gente já falou várias e várias coisas, né, e que hoje o que você está falando é a ponta do iceberg, ó, 300, quanto mesmo? Terawatts hora. Terawatts É o nome hora. do jogo. Ele mostrou o jogo todo, Sim. entendeu? Sabe o que me parece? Eu gostei dessa metáfora da ponta do iceberg, entendeu? Ele levantou o iceberg, entendeu? Ele levantou, ele falou: ó, o iceberg é desse tamanho, vocês estão olhando isso aqui, mas é aqui. Ou então, se você quiser ver de maneira diferente, falar o seguinte: eu estou te convencendo a escalar comigo o Everest, tá? Só que eu não vou te falar o tamanho do Everest. A gente vai passo a passo, entendeu? Uhum. Vamos mais um pouquinho, vamos para a próxima base, vamos para a próxima base. Porque se eu te falar, você desiste, entendeu? Você vai falar: eu não vou, eu vou morrer, eu não chego lá, entendeu? E ele Não vai tem te oxigênio levando, para isso, né? Eu não. ele vai te levando confortavelmente, Cláudio, entendeu? Passo a passo nesse negócio. E eu queria terminar esse bate-papo de hoje contando também uma coisa que ficou muito patente quando eu escutei. Eu escutei, são dois discursos, tá? Tem um discurso que ele está num túnel de luz, assim, muito bonito, é uma foto. Até eu acho que você poderia botar como thumbnail desse episódio, tá? Que é o lugar onde os carros recebem a última inspeção antes de sair da fábrica, foi onde ele entregou os primeiros carros para os clientes, tá? É um discurso bem curtinho, de 3, 4 minutos, e depois ele num palco, na festa, entendeu? Num palco com balões e tal, ele fala uma meia hora, tá? São esses dois discursos que eu escutei disso, tá? E você sabe qual foi uma das palavras que ele mais usou? Esperança. Esperança. E qual que era a mensagem para eles? Cara, nós não podemos viver num mundo onde a gente acredita que o nosso futuro é pior do que o nosso passado. A gente tem que viver num mundo onde a gente acredita que o nosso futuro é melhor do que o nosso passado. E aqui a gente tem a chance de construir isso, de fazer isso acontecer. A gente tem que levantar de manhã motivado, animado. Então, falar assim: não, já era, nós já perdemos a guerra, a temperatura, a terra vai implodir. Cara, o cara não se entrega. Ele inspira, ele entrega, ele faz tudo certo. É uma honra e um orgulho ser sócio de um cara assim, que tem suas esquisitices, não é perfeito, nós também não somos, mas, cara, ele me inspirou muito nessa inauguração e eu não vi ninguém falando sobre isso, nem nos grandes canais Tesla de fora, entendeu? No foco na esperança, nos 300 terawatt-hora, nele ter mostrado o iceberg como um todo, tá? Então, eu começo a te dizer que eu acho que este ano a gente provavelmente vai ver uma Tesla a $1.500 a ação. Bora lá, vamos. Tô esperançoso que isso aconteça, que o nosso dinheirinho lá do almoço, né, que a gente deixa de almoçar e está investindo lá mês a mês, que isso daí vai aumentando, né, Fernando? Se Deus quiser, pode E falar. aproveitando que o dólar deu uma baixada aqui no Brasil, né? Pois é, ficou bom para nós, tá? Então, você é sócio do Elon Musk, você é sócio do Elon Musk, esse canal é para você começar a entender em profundidade dessa empresa, do maior conglomerado industrial que a raça humana jamais viu, da maior esperança para os humanos que a gente jamais viu, de uma pessoa genial. Você está numa época onde nasceu um Leonardo da Vinci, onde nasceu um Michelangelo vivo, e ele não é perfeito assim como esses caras não eram, entendeu? E é muito fácil comprar a besteirada que se fala dele e deixar de ver a genialidade disso. Nós estamos chegando na melhor época para se estar vivo da raça humana. Nós vamos começar a colonizar o sistema solar, graças a ele também, entendeu? Nós vamos resolver nossos problemas mais urgentes, mais prementes, a gente vai eliminar a doença, eliminar a pobreza, tem muita esperança por aí
E é isso que esse canal fala, dessa esperança de tudo isso, e dá enorme oportunidade para nós, brasileiros, de participar dessa prosperidade, entendendo essa empresa e investindo cautelosamente nela com uma visão de longo prazo. É isso Isso aí? aí. Nossa, Grande arrepiei, abraço. Fernando. Realmente, muita esperança em um futuro melhor. E eu quero chegar aos 100 anos de idade pedalando ali no Parque da Cidade. Para isso, a gente precisa estar bem, né? É isso aí. Um grande abraço para todos aí. Muito obrigado por mais esse episódio. Valeu, Fernando. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo.